E aí galera, tudo bem com vocês? Meu nome é Iago Alexandre, sou aluno da UFPB, curso Biotecnologia. Estou aqui hoje para ministrar uma aula de Química. Nesta aula eu irei abordar a química do ferro e do cobre. Bom, antes de mais nada, gostaria de falar que essa aula será uma aula apenas conceitual. Eu vou abordar como é obtido o ferro, o modo como o ferro é fabricado, e também o cobre. Esses processos todinhos serão voltados a conceitos desses dois elementos que são fundamentais desde os tempos remotos até a atualidade, no nosso dia a dia, são algo indispensável. Então eu vou dar início à aula agora nesse momento, então vamos lá. Eu vou dar início a uma abordagem conceitual inicialmente, vou falar a vocês um pouquinho o que é o ferro, como é o cobre. Como todo, acho que uma boa parte já sabe, o ferro como o cobre, eles apresentam características bem peculiares. Ele é um pouco maleável, ele tem densidade a densidade basicamente não é exatamente 7,86 gramas por centímetro cúbico. Ele ele é pouquíssimo resistente à corrosão, contudo, graças à interferência do homem, o ferro se tornou um metal bastante versátil e a partir dele podemos confeccionar várias coisas, como panelas, portões, carcaça de máquinas e principalmente as ligas de aço, que são hoje fundamental para a nossa vida. O ferro, na categoria de ferro gusa ou ferro fundido, é obtido a partir de seus minérios, a hematita, a magnetita, a limonita e a siderita. O princípio básico da formação de ferro se dá a partir da interação de seus minérios com o monóxido de carbono, produzido pela combustão do carvão. O processo de transformação desse minério de ferro consiste na colocação de minério de ferro, carvão, calcário, que é o carbonato de cálcio, no alto forno. É o esquema do alto forno, como vocês podem ver. Este à esquerda mostra como é adicionado as propriedades que darão vida ao ferro. Do lado direito nós temos a imagem que demonstra como um ferro já no estado pronto, ainda líquido, a temperatura muito elevada. Como mostra a figura, tanto o minério quanto o carvão, coque, são introduzidos no alto forno pela parte superior. Então a combustão do carvão produz energia térmica necessária para a produção do monóxido de carbono. Essa, por sua vez, reage com o minério. Bom, como vocês podem ver nessa parte esquematizada, nós vamos ter a reação do carvão com o gás oxigênio, formando monóxido de carbono. Posteriormente, nós teremos a hematita reagindo com o monóxido de carbono, formando ferro e dióxido de carbono. A hematita, assim como outros minérios de ferro, apresenta impurezas como areia, alumina. Então, o alto forno também é adicionado o calcário, que é com um único propósito de eliminar as impurezas. O calcário devido ao calor do alto forno, se decompõe em monóxido de cálcio e gás carbônico. Então o óxido reage com as impurezas. Aqui é uma imagem da escória. Todo esse processo pode ser representado por essa reação global. Que mesmo com todo o cuidado em eliminar as impurezas na forma de escória, ainda assim o ferro gusa ele apresenta traços de alguns contaminantes, entre 1,5% a 4,5% de carbono, e de 0,7% a 3% de silício, e mais ou menos de 0,1% a 0,3% de fósforo. Essa composição torna o ferro extremamente quebradiço. E para resolver essa tipo situação, temos o aço, que se tornou bem melhor do que o ferro, bem menos quebradiço, que eu vou mostrar agora. Para eliminar essa impureza, o ferro clusa passa por outro processo, que é a purificação, que acaba deixando praticamente 0,2% de carbono. É um metal de baixa dureza, o que o torna impróprio para a confecção de diversos materiais, principalmente ferramentas industriais. Contudo, uma das
ligas metálicas mais utilizadas pela humanidade, o aço, é obtida nessa purificação. Isso é possível, no caso, graças ao controle de qualidade de carbono utilizada e de outros componentes. Assim, produzem diversos tipos de aço, com a maioria com a mais variada propriedade, ou seja, a partir da adição de outros elementos ao aço, obtemos ligas metálicas com características bem distintas. Por exemplo, a liga de aço inox, que é produzida nessa edição de 1 a 22% de níquel, e de 4 a 27% de cromo. Essa liga é extremamente resistente à corrosão. Um dos maiores males do metal ferro, o aço inox, como essa liga é conhecida, é utilizada para fazer talheres, panelas, lâminas de barbear, etc. As coisas assim. Já as ligas produzidas com molibdênio ou magnésio apresentam resistência térmica, servindo então para a confecção de trilhos de trem, tesouras e demais ferramentas. Bom, o grande inimigo do nosso ferro, esquema, esse aqui é um esquema antes de iniciar a ferrugem, isso aqui é um esquema da obtenção do ferro, ou do aço, perdão, em que a gente tem a produção do ferro glusa, a parte de purificação até chegarmos ao aço, o ajuste para os determinados tipos de aços e, por fim, o tubo, então, que são os aços que vão para o mercado. E a ferrugem, um grande inimigo do nosso grande aliado para a humanidade, o ferro. Como já apontado, já falei em outros vídeos também um pouco sobre a ferrugem. A ferrugem sofre uma corrosão, o que em termos químicos significa oxidação. Esse fenômeno ocorre quando o metal ou mesmo o aço, com exceção do inoxidável, que como falei, ele oxida muito menos, provavelmente ou quase não oxida, interage com o gás oxigênio, principalmente em meio úmido, em presença de água, ainda mais quando temos essa água salina do mar, que é um agravante muito melhor que a água doce. O fruto dessa interação é a oxidação do ferro, que podemos apresentar como esse esquema mostrado aí na imagem. Neste momento da aula, estou trazendo aqui um esquemazinho como ocorre o processo da ferrugem. De acordo com a equação, ocorre a saída dos elétrons do ferro, que migram para o oxigênio e, por sua vez, sofrem uma redução, ou no famoso ganho de elétrons. Esse processo ocorre a formação do ferro. Normalmente, o hidróxido de ferro oxida e forma o hidróxido de ferro 3. Como esse processo ocorre em um meio úmido, a ferrugem é bem mais representada pela fórmula F2, oxigênio 3, e a presença de íons no processo pode contribuir para acelerar esse processo, o que explica a facilidade de enferrujamento nas regiões litorâneas. Bom, galera, essa é a segunda parte da videoaula. Como falei inicialmente, repito agora novamente, é uma aula conceitual para você saber como o cobre é obtido, onde ele é utilizado e coisas do gênero. Bom, o cobre ele é um metal relativamente raro, empregado das mais diversas formas. Foi o primeiro metal a ser utilizado pelo homem como substituto da pedra na confecção de armas, ferramentas de trabalho. Estudos apontam que o cobre foi utilizado pelos povos que viviam na ilha de Chipre, cujo nome original não era Chipre, mas era Cyprus, e posteriormente passou a ser Cíprio, e há mais de 5.600 anos daí a origem do seu nome, Cuprium. Por essa razão, inclusive o símbolo desse metal é o Cu. O cobre, em sua forma metálica, perdão, apresenta alta durabilidade, boa resistência à corrosão, boa acho que, caramba, eu tô com a língua ruim. Maleabilidade, no caso ele é maleável, ele pode ser fundido, transformado com facilidade. E ductilidade é o termo que a gente usa quando uma determinada substância pode ficar bem fininho como um fio e não se romper. Essas duas últimas propriedades que eu acabei de citar
fazem dele um metal diferenciado, pois normalmente os metais existentes não são maleáveis. Eles não têm essa capacidade de fazer tantas coisas com ele quanto o cobre. Já o cobre ele pode ser transformado em fios, lâminas e bastões, como eu acabei de falar. Essa característica ou propriedade são as responsáveis pela larga utilização do cobre, usado em praticamente todas as etapas da evolução humana. Atualmente, o metal se converteu em elementos de primeira necessidade, pois além de múltiplas aplicações, é o material mais empregado na área da eletricidade. Países que detêm grandes minas de cobre e abastecem praticamente o mercado mundial são o Chile, Estados Unidos, Canadá, Rússia. Esses países têm minas econômicas muito importantes. Delas saem a maior parte da, do cobre que vai para o mercado. Desses países, desses grandes fornecedores de cobre para o mercado mundial, é que só obtemos os principais minérios do ferro, como o bromite, a calcopirite, enargite, cuprite, calcocite, enargite, entre outros. Bom, comercialmente, no entanto, os minerais mais importantes são a calcocite, que possui 79,3% de cobre, e a calcopirite, com 34,5% de metal. Existem alguns processos de obtenção do cobre em sua forma metálica, mas geralmente o minério, depois de extraído, britado e moído, passa por um processo que terminará ao final obtendo o cobre metálico. A calcocite ou a calcocita, que tem em sua composição sulfetos compostos de enxofre, sofre equação na presença de oxigênio. A etapa é essa denominada de ustulação, ele libera o cobre na forma simples. Aqui o enxofre passa por um processo aqui o enxofre preso no cobre une-se ao gás oxigênio, formando o gás dióxido de enxofre. Aqui nessa imagem temos uma chapa de cobre. O metal produzido nesta etapa é chamado de cobre blister, com aproximadamente 98,5% de pureza e alguns agregados de enxofre, ferro e outros metais. A partir dessa fase, o blister passa por um processo de refino, que purifica até se tornar um cobre com 99,5% de pureza. Logo depois, o produto que é colocado em células eletrólicas que sofrem um fluxo de eletricidade, produzindo um cobre com 99,9% puro. Essa chapa é uma chapa de tamanho normal que é utilizado para o comércio. Sob essas condições, o cobre se oxida e perde elétrons nos ânodos para formar os íons cúprios. Esses íons migram em direção aos cátodos, onde são depositados, produzindo na forma metálica pura o cobre, que é o Cu0, sem nenhum íon, como representado na imagem. O principal minério do cobre, a calcopirite ou calcopirita, é submetida a um processo inicial que o transforma em cobre 2 enxofre, para depois ocorrer o mesmo processo da calcocita. O cobre, como na imagem anterior, é largamente utilizado na sua forma pura, principalmente em equipamentos elétricos. Contudo, ele também compõe ligas metálicas bastante empregadas pelo homem. Bom, como nesse esquema que eu coloquei para representar, a liga composta de cobre, alumínio e alumínio, 10%, é empregada na confecção de embarcações, trocadores de calor, evaporações, etc. Já a liga de cobre zinco, conhecido como latão, é usada em moedas, medalhas, bijuterias, ferragens, cartuchos, etc. Já o teor de zinco nessa liga é de 4 a 5,5%. A liga de bronze é uma das principais ligas metálicas confeccionadas pelo homem e é formada pela junção do cobre com o estanho. Aqui, o teor do estanho pode chegar a 20% da composição da liga.
Na antiguidade, ela era usada principalmente para a confecção de armas, enquanto hoje é utilizada principalmente na confecção de tubos, torneiras, ventiladores de solda, válvulas, buchas, etc. É, a liga de cobre de níquel, conhecida como cuproníquel, é composto de 10% de níquel e é largamente empregada em bijuterias, moedas, lentes de óculos, etc. Bom, meus amigos, essa foi a aula de hoje. Gostaria de agradecer a todos vocês. Fiquem atentos, sempre estou postando algumas aulas de química. Então, até a próxima.